Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre história em quadrinhos ou quadrinhos da escola, tá? É um assunto que eu gosto muito. Eu já vi dar muito resultado, tá? Em todos os sentidos, no processo de linguagem, de alfabetização, de criatividade, de empenho, de você trabalhar o pensamento lógico, matemático aí dos nossos estudantes. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão do conceito, da linguagem e das habilidades, tá? Mas antes eu quero fazer um parênteses, tá? Sempre que você for trabalhar a história em quadrinho com os teus estudantes, trabalhar primeiro no papel, depois ir para software ou aplicativos, que hoje nós temos uma infinidade de aplicativos na internet que você pode estar aí trabalhando a questão da história em quadrinho. Pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui? A questão de quê? Das habilidades, tá? Medir, refletir, avaliar aqui o processo da história em quadrinho. Tá? É necessário que nós possamos trabalhar o que? As competências dos nossos estudantes, saber trabalhar com todos os gêneros. É uma obrigatoriedade. Eu não gosto de poesia, eu não gosto de parlenda, eu não gosto disso. Amados, tá? É uma obrigação nossa, é um compromisso nosso trabalhar com todos os estilos textuais ou com todos os gêneros textuais, tá? E um deles são os quadrinhos, tá? Um deles aqui são os quadrinhos. O que os quadrinhos fazem? Eles dialogam, eles conversam. Você vai ter a ilustração e o diálogo, ou não, tá? Você vai ter lá, as nuvenzinhas, tá? Os círculozinhos, dependendo de cada diálogo, o estilo de diálogo é o desenho, tá? Dependendo do estilo do diálogo é o desenho. Então, existem sim gibis que não tem nada escrito. Tem as figuras, tá? E cada leitor vai imaginando aqui, vai criando a sua história. É muito interessante também, tá? Então, é um recurso, uma ilustração. Tem uma caricatura, Tem uma pintura, tem uma fotografia, tem uma poesia, tem uma narrativa, tem um teatro, tem um cinema, tá? Enfim, existe aqui uma série de características da história em quadrinho. Nós temos os quadrinhos, as histórias, a charge, as tiras cômicas, as tiras e o cartoon. Então tem todo aí um processo hierárquico, tá? Eu sou apaixonada por gibi. Eu sou apaixonada. Bom, eu até agora, eu já fiz várias vezes essa pergunta, qual é o texto literário que eu não gosto, tá? É meio difícil. Então, a charge ou cartoon, tá? Então, são trechos, São trechos só. Pode ter mais do que um quadrinho, pode ter um quadrinho só, tá? Então, a charge, normalmente, ela é um gênero jornalístico, tá? Ela vai ser aqui um gênero jornalístico que tem uma finalidade aqui, uma crítica, que pode ser uma crítica político-social, da miséria, daquele político, daquela pessoa, tá? Sobre a educação, sobre a inclusão, uma reflexão
tá? Uma reflexão, tá? Então aqui o autor ele vai expressar o quê? Uma reflexão, né? Que cada um que vai ver aquela charge vai fazer aí a sua análise, né? Vai fazer aí a sua análise. Pessoal, o cartoon é um desenho acompanhado de pouco ou nenhum texto. Geralmente é uma frase, um nome. A charge, ela pode ter mais coisas escritas, tá? Mas ela também às vezes não tem muito, né? Tá? O cartoon, ele é um caráter crítico também, ele retrata, às vezes através do humor, do dia a dia da sociedade, são temas geralmente universais, tanto da charge quanto do cartoon. E hoje nós temos aí feiras internacionais, nós temos aí bambambãs, tanto em charge quanto em cartoon, tá? São os feras aí, né? São os feras. O que todos têm em comum, né? Tanto a charge quanto o cartoon, é a questão da linguagem verbal e não verbal, tá? Então nem sempre vai ter a palavra escrita, né? Ou pode ter, né, o escrito, mas o desenho te levar a uma outra reflexão. Por quê? Tudo depende do ângulo que você vê, tanto esse cartoon quanto essa charge, tá? É uma sequência narrativa? Sim. Que às vezes pode te dar uma resposta ou não. Pode te indagar, né? Te levar a pontos de interrogação aqui. Pessoal, vamos lá então. Quadrinhos na escola. Então você pode trabalhar sim, tá? Você pode trabalhar sim a charge, o cartoon, tá? Tem estudantes que adoram trabalhar. Eu trabalho isso em qualquer faixa etária. Você busca aquele estilo para aquela faixa etária, tá? Quadrinhos da escola. Qual é a primeira fase? Tá? Então, às vezes, o estudante ele não gosta de ler, né? Ele tem preguiça, ele não tem o hábito, tá? Eu digo que a floresta Amazonas, né? Os bichos preguiça, eu não sei se tem bicho preguiça lá na floresta Amazonas. É o meu jeito, né? Uma brincadeira que eu faço, né? Eu falo que todos os bichos preguiça, tá? Estão nas costas. A pessoa não tem aquele hábito, ela não criou, ela não incorporou o hábito da leitura, tá? Então os quadrinhos eles já encontram muito espaço na escola. Por quê? Porque é uma leitura rápida, tá? E não é por isso, tá? Eu amo ler, mas eu adoro história em quadrinhos, eu me divirto, tá? É a hora de eu fazer uma limpeza no meu cérebro, tá? Eu sou maluca por gibi, pode me dar gibi que eu adoro, tá? Então, desde os PCNs, né, que nós já trabalhamos na escola, né, que a gente já trabalhou há muito tempo, o próprio currículo escolar hoje, traz o quê? Traz a importância de você trabalhar o quê? Os diferentes gêneros. Vou repetir, eu vivo batendo nessa tecla, tá? Então, trabalhar aqui os quadrinhos, as tiras, as charges, o cartoon. Então, o que eu sugiro? Primeiro trabalhe com seus estudantes a charge, o cartoon, as tiras, para depois desenvolver uma história em quadrinhos, ir devagar, gradativamente, tá? Aí nós temos aí as avaliações, no Enem, na Prova Brasil, nos vestibulares. Hoje é muito comum, você ter lá um texto, ter um cartoon, uma charge, uma tira, tá? Para você fazer uma relação, uma reflexão aí, né?
Aí nós vamos ter aqui a Mafalda, o Menino Maluquinho, Luluzinha, o Tintim, e daí tem uma série aí de artistas aí, né? Eu falo que são artistas, para mim eles são mais que artistas, né? Tá? Eles se enquadram na área de escritores, mas eles vão além, né? Eles vão muito além de você escrever um texto, tá? Aí nós temos o que? As adaptações infanto-juvenil, tá? Dom Quixote, né? E tantos outros aqui, os Irmãos Grimm. Jamais, né, nós podemos deixar de citar aí os Irmãos Grimm. Outras possibilidades, né? A fruição você vai trabalhar, tá? Os gibis, as tiras, a ficção científica, o faroeste, o acesso às obras, tá? As biografias, as histórias. Eu posso trabalhar o que? Ecologia, esporte, física, né? Os idiomas, filosofia. Pessoal, né? Os gibis japoneses e de outras culturas, de outros países, são muito interessantes, tá? E eu os convido, quem puder ir, né, visitar a Biblioteca Pública do Paraná, né, que fica em Curitiba, tem o setor de gibis, que olha, tem que tirar o chapéu, né, para quem coordena e administra a Biblioteca Pública do Paraná, né? Parabéns a essa equipe. Pessoal, nós também temos, né? Então você vai encontrar aí uma infinidade, tá? Uma infinidade aí de exemplos de história em quadrinhos, tá? Há quem gosta mais do Maurício de Souza. Eu gosto mais do Maurício de Souza, mas tem outros, tá? É que ele, né? Ele é um bom marqueteiro também. Ele acaba ganhando a população no cansaço, né? E quem já não se divertiu com a Mônica, tá? E tantos outros personagens aí, que são tantos personagens, hein, do mundo da magia da Mônica, tá? Então nós temos que ver todo esse processo aí da história em quadrinhos. Como que eu vou introduzir? Eu tenho que trabalhar, fazer um processo de exploração, explorar o gibi, explorar a capa, tá? Ter uma gibiteca, tá? Não é, eu vou ter uma gibiteca de outro mundo. Não, eu tenho uma caixa. Aí tem um monte de gibis para mim. Ao meu olhar, é uma gibiteca. É o que eu tenho, tá? Mas, né? Hoje você tem aí essas livrarias que vendem gibis já usados, né? Então, não tem problema, você vai procurar aí. Então, nós temos aí vários exemplos. Nós temos que pensar na competência leitora, tá? As habilidades, a área de conhecimento, as grandes competências. Então, por exemplo, no Enem, no ENAD, provas de vestibular, eles já vão avaliar o que? As grandes competências, né? Para ver se você sabe fazer ali uma análise, reconhecer as linguagens, tá? Então, a história em quadrinhos, ela é muito rica em linguagem, tá? Então, reconhecer esse processo, identificar dentro da história em quadrinhos, né, que gêneros, né, que tipo de diálogo que tem lá dentro, análise desse diálogo, raciocinar os diferentes textos, as opiniões, os temas, os assuntos, os recursos
Quem é que pode utilizar a história em quadrinhos? O professor de língua portuguesa? Não. Todo e qualquer professor. Eu posso ser professora de matemática, eu posso usar uma história em quadrinhos. Eu posso dar uma aula de química, de ciências, de psicologia, de tantas outras áreas. Eu vou contextualizar esse texto dentro daquele assunto que eu vou trabalhar, tá? Inferir aqui o texto para o estudante. Coisas que só acontecem nos quadrinhos, né? Então você também pode fazer uma análise, né? Você pode trabalhar com tiras e o estudante vai criar, tá? Inserir um texto, um objetivo, lave as mãos. Então você pode utilizar aí a história em quadrinho, para dar alguma mensagem. Eu fui fazer uma trilha, já faz não vou lembrar o local, tá? Mas quem estava nos guiando era a turma da Mônica. Ficou muito bacana aquilo, né? Cada parte que você caminhava tinha um recadinho, da Mônica, do Cebolinha, dos personagens, sabe? E eu vi aquele monte de gente adulta lá tirando foto da Mônica e se divertindo, né, com o Cebolinha, com a Mônica e a Magali, né? A Magali é bem sapequinha, né? E todos os outros aí, tá? Nós temos aqui, né, o sítio do Pica-Pau Amarelo, inferir um texto, um produto, e daí nós temos, né, alguns gibis que já saíram de circulação, mas eles estão dentro de um contexto histórico. Você tem que trazê-los também, trabalhar essa questão histórica do gibi, essa construção, da onde que começou, trazer isso para o teu contexto, tá? Então, aqui, posso ir ao banheiro, tem tantas outras aqui. Habilidade e foco, reconhecer o efeito, tá? Qual é o efeito que essa tirinha está trazendo aí para o mundo real, tá? Socorro, socorro, os bandidos, e aqui limita a altura dos ombros, né? Dar um destaque, a expressão, tá? Então você trabalhar todo esse cenário. Você pode trabalhar um texto e solicitar que os teus estudantes criem uma história em quadrinhos, tá? Mostra personagens, né? Vários personagens aqui, tá? Mostrar a partir da cintura ou inteiro, Aí nós temos os balões que auxiliam o desenhista, tá? Os balões são as falas, né? Quando ele é cheio de curvinha, ele é o que o personagem está pensando, ele não está falando, tá? Então tudo isso você tem que avaliar ali na história em quadrinho, tá? Aumenta a voz do balão, ela tá gritando, você vai diferenciar, ela tá gritando, tá? Ela tá com cara de assustado. Então, o personagem, o cenário, a fala tem que ter relação, um item tem que contextualizar aqui com o outro, tá? Então tudo isso, o balão de grito, tá? Quando o personagem grita, né? São linhas quebradas, quando ele pensa diferente, tá? Balão duplo, o mesmo personagem está falando, tá? Ele fala, ele responde, tá? Então você vai fazer o que aqui? Balões duplos. Várias pessoas falando junto, cantando uma musiquinha, né? O balão tem o que? Mesmo balão com várias cordinhas pontuando aqui para cada pessoa. Para cada
personagem. O desenhista, né, ele vai recorrer também ao tipo de letra, aumento de tom de voz, destacar a importância. Então, tudo isso tem que ser avaliado, pensado. É claro que quando você vai lançar essa proposta em sala de aula, primeiro você vai deixar os estudantes trabalharem espontaneamente, tá? Espontaneamente. Depois você vai apresentar a técnica. Sabe por quê? Por quê? Senão, você já vem com a técnica. Não, tem que ser assim, que tem que ser assim, tem que ser assim. Quer dizer, o estudante, ele já se desmotiva. Tá? Então, primeiro, né, a criação espontânea. Depois, vamos lá, vamos ver, né, quais são as regras aí. Tá? Pessoal, né? Um balão pode conter desenhos, sinais, símbolos diversos, tá? Às vezes basta uma imagem para transmitir o que pensa ou sente o personagem, tá? Essa imagem, tá? Essa imagem, ela tem que o quê? Materializar o que o personagem está pensando, está querendo falar, está expressando. Por isso que não é tão simples assim trabalhar com história em quadrinhos. Aí faz um desenho, põe um balãozinho ali e deu. Não, colegas. Tem toda uma técnica, tem todo um trabalho aqui para ser feito, para ser seguido. E nós precisamos respeitar aí esse processo. Tá? Por isso que eu prefiro primeiro explorar, né, os diversos tipos de gibi. Você pode trabalhar com os gibis brasileiros, né, nacionais, depois ir para os internacionais. Tá? Aí tem uma série, aí você tem que escolher qual que você vai trabalhar. E também, E também aqui você tem que pensar o seguinte, Você tem que pensar o que aqui, tá? Eu já vou para um software ou eu já vou para um aplicativo? Não, primeiro no papel, tá? Primeiro no papel. Aí tem aí uma série de aplicativos, que dão até vida pro personagem, Tem aí uma infinidade hoje que você pode estar trabalhando, tá? Outros recursos muito utilizados, são o que? As interjeições, para reproduzir aqui diferentes tipos de ruídos, as palavras de grupos, as emoções, os sentimentos. O que esse personagem está sentindo em relação àquela situação, àquele contexto. Então, isso tudo é fundamental. A legenda, que desempenha aqui o papel de quem? Do narrador, é a voz exterior, que narra um acontecimento, descreve um lugar, indica o passar do tempo, comenta um fato, tá? Então, tem tanta coisa para ser avaliada. Se você for trabalhar isso em sala de aula, isso vai longe. Isso vai longe. Eu já desenvolvi vários projetos e, como eu já frisei, eu gosto bastante, acho que dá vazão para a criatividade dessa meninada, tá? Tirar essa meninada aí, às vezes do comodismo, do celular, trabalhar no papel, trabalha em folha pequena, depois vai para uma folha maior, cria um mural, tá? Tirar um pouco aí desse sistema de celular, aí, de internet, tá? Aí
eles podem criar aí uma série de personagens, né, com colagem, com desenho, enfim, tá? Pessoal, passagem do tempo, então você pode lá criar, né, o personagem quando ele era criança, até ele ficar idoso, o Homem da Pedra, enfim, né? Enfim, aí, né, nós temos aí tantas possibilidades para trabalhar, tá? Pessoal, o que eu vou trabalhar dentro da história em quadrinhos? Tá? As falas que eu posso, elas podem ser pausadas, tá? A superposição de vozes, a reduções de palavras. Aí também, aí você trabalha, a meninada aí gosta, né, de abreviar, tá, né, tô, as expressões, é isso aí, expressões populares, né, expressões populares que eu vou trabalhar, características da fala ou da escrita, como os quadrinhos, daí você vai reproduzir uma escrita espontânea ou mais conservadora, tá? Geralmente eles devem ser escritos com mais espontaneidade, naturalidade, né? Trazer a questão aqui do diálogo, da imaginação, do tempo, mas não pode ter erros de português, né? Ai, tem que cuidar aí, tem que dar uma olhada, tá? Tem que dar uma olhadinha aí, né? A criação, né, dos roteiros, do pensamento, a abreviação aí da história em quadrinho HQ, tá? Buscar essas possibilidades aí, tá, pessoal? Buscar essas possibilidades aí da história em quadrinhos, tá? As competências aqui, aproveitar as habilidades, as avaliações, trabalhar aqui com tiras, né? Você pode fazer questionamentos em cima das tiras, tá? Interpretar aqui os textos gráficos, os quadrinhos, as fotos, a relação da imagem com o texto, verificar se está de acordo. Ah, professora, eu acho que isso aqui não está de acordo, tá? Como que você faria? Dar essa possibilidade para o estudante recriar aqui, tá? Recriar aqui essa possibilidade, né? Então, tem caridade, né? Que tem, né, vários exercícios que você pode fazer, né? Você coloca as tirinhas e você vai perguntar aqui para o leitor o que ele acha daquela tirinha, tá? Então, ele vai ler aqui a tira e vai fazer uma interpretação, tá? Nós temos aqui, né, da Mafalda, né? Então tem várias questões aí da Mafalda que você pode trabalhar, a questão do contexto, das habilidades. Então você tem aí uma infinidade de materiais que você pode estar utilizando para trabalhar a história em quadrinho, tá? Lembrando que o quê? Que a história em quadrinho, tá? Lembrando que a história em quadrinho é um gênero textual, tá? Que você tem um compromisso, tá? Que você tem aqui um compromisso de trabalhar com os teus estudantes, contextualizando, trazendo para a realidade, trazendo textos aqui significativos, pensando em como que você pode trabalhar, você pode desenvolver um projeto antes,
Ah, eu vou lá, vou dar uma aula de história em quadrinhos e pronto. Não, você pode trabalhar o ano inteiro, junto com outros gêneros textuais, junto com a poesia, junto com a parlenda, junto com o conto. Então você pode criar aqui e recriar a história em quadrinhos. Tá? É uma excelente proposta, tá? E nós temos aí vários aplicativos, tá? Vários, inclusive software, né? Tudo mais moderno aí que você pode estar desenvolvendo. E tem esses aplicativos que o estudante pode baixar mesmo no celular, né? O estudante tendo um celular e você tendo uma internet aí no seu espaço onde você vai estar atuando, trabalhando, é excelente, tá? E lembrando sempre, você trabalha, né? Você vai trabalhando aqui gradativamente, tá? Gradativamente aqui o seu, com o seu grupo de estudantes, com o seu grupo aqui, para realmente aí chegar na criação efetiva e dentro dos padrões da criação da história em quadrinhos. E tem uma meninada aí, né, pessoal? Tem uma meninada muito 10 aí na área de desenho, de criação. E nós temos que dar esse espaço, tá? O texto, a linguagem, ela não é só escrita, só escrita. Não, ela é desenhada também. Nós temos aí vários estilos, né, de linguagens. Tá bom, pessoal? Até!